Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov Análise Técnica e Análise Fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal e ative as notificações, se inscreva no canal. Então temos o Michael Saylor comprando mais 2.530 bitcoins, ele tem mais de 400 mil bitcoins, enquanto nós temos Bitcoin desabando bastante, né? Chegou nos 107 mil dólares e desabou para 90 mil dólares. E ele continua comprando. Então existe um parâmetro para esse objetivo, que é justamente se proteger contra um possível crash que tem que ocorrer. Já era para ter ocorrido, mas está iminente para ocorrer. Então, em crashes, você vai ver que o ouro, por exemplo, ele no passado, quando não existia o Bitcoin, ele funcionava como um refúgio contra os crashes. Então, o crash que ocorreu no crash de 2007 2008, o ouro explodiu. Né? O ouro explodiu lá, bombou, etc. Então, em várias crises financeiras, o ouro sempre funcionou como um refúgio de capital para escapar do crash. Hoje existem as criptomoedas e o Bitcoin. E o Bitcoin tem portabilidade, ou seja, você consegue, com apenas 12 ou 24 palavras na cabeça, acessar, passar por uma alfândega, ir para outro país, do outro lado do mundo, e acessar os seus milhões, bilhões em Bitcoins, caso você tenha. Com apenas essas 12, 24 palavras. Com ouro e dinheiro físico não dá. Então, isso já é um valor intrínseco para todas as criptomoedas descentralizadas, a portabilidade de valor acessível em qualquer lugar do mundo, apenas tendo conhecimento de 12 a 24 palavras, que você pode saber de cabeça ou você codifica num papel e passa pela alfândega, viaja para qualquer lugar do mundo e acessa esses fundos quando você desejar. Então a gente tem essa atitude do Michael Saylor demonstrando claramente que ele está se refugiando no Bitcoin e criptomoedas. E o Bitcoin é dele. Então, se a empresa dele quebrar, as bolsas tendem a quebrar do mundo inteiro. O Warren Buffett já fez caixa, vem fazendo caixa há muito tempo, há mais de um ano, e ele está fazendo caixa guardando dinheiro e não está recomprando ações. O Warren Buffett, que é um mito, um gênio dos investimentos, que a gente tem que levar em conta suas atitudes no mercado. Então ele está sinalizando que é topo no mercado, ele acertou topo em 2008, ele acertou vários topos antes dos crashes. Então a gente vê grandalhões e tubarões no mercado alertando que tende a ocorrer um crash nos mercados globais. Tá? Agora, em relação ao preço do Bitcoin, a gente viu, pessoal, que em 2024 o mercado ficou lateralizado durante meses e depois explodiu. Então é assim que o mercado funciona. E você tem que ter paciência para realmente você ausferir lucros no mercado de renda variável. Então você não pode comprar e esperar que o preço suba, sempre suba, porque isso não vai ocorrer. Aqui no gráfico semanal, o Bitcoin ele deu um sinal Eagle, do método Eagle, um método gráfico que consegue acertar a psicologia do mercado e os movimentos do mercado 100% pelo gráfico, somente analisando a psicologia do mercado, fez a primeira onda de alta e cada sinal Eagle tem a probabilidade de fazer pelo menos 3 ondas de alta. Se tiver força na terceira onda, tenderá a fazer a quarta e a quinta onda e assim sucessivamente se a força continuar. Mas pelo menos até a terceira existe essa probabilidade. E nós temos aqui apenas a primeira onda no semanal se formando. Então essa queda
tende a parar por aqui próximo dos 90 mil pelo seguinte: eu tenho um semanal com essa probabilidade de bombar. Tenho um padrão de candlestick nessa região, chamada tweezer bottom, ou pinça de fundo. Pinça de fundo ocorre quando você tem candle de queda, daí você tem uma sombra, e você tem a abertura um pouco abaixo do fechamento anterior, e ele fecha com Marubozu, ou seja, candle de corpo inteiro, até pelo menos a metade do candle anterior. Se passa a máxima o valor de abertura do candle negativo anterior, é uma pinça de fundo mais forte. E as sombras, elas coindizem, elas ficam posicionadas, as mínimas ficam quase na mesma posição. Embora a mínima daqui foi rompida para baixo, a gente tem uma coincidência da abertura do candle verde com o fechamento do candle vermelho. No padrão clássico é um Marubozu negativo, mas se ao invés do Marubozu negativo a gente tem um candle de indefinição, como um martelo invertido negativo, que é um candle de indefinição, não deixa de caracterizar uma tweezer bottom, também é uma pinça de fundo, é o que vem acontecendo aqui. Só as sombras que diferem do padrão clássico, mas a intensidade continua a mesma. Na realidade, a gente tem uma sobreposição de candlestick, ou seja, eu tenho um martelo invertido, que é um candle de indefinição, região de suporte, seguido pelo padrão, ou parte do padrão pinça de fundo, em relação a esse martelo negativo. Então é um martelo negativo com pinça de fundo dentro, formando a pinça de fundo com o martelo negativo. Isso aumenta o poder do padrão de candlestick. Então, mas rompeu aqui a mínima, etc. Na realidade, rompeu pouco. A mínima aqui desse candle negativo, ele teve pouco rompimento. Não é um rompimento significativo. Então, ele ainda encontra suporte. E o que acontece? No gráfico diário, a gente tem o preço próximo aqui da média exponencial 89, que é uma região explosiva para o mercado bombar. É a média 21 no gráfico semanal também, né? A média 89, o gráfico diário, é a média 21. Lá tem a mesma posição que a média 21 do gráfico semanal. Então, no gráfico semanal, na média 21, você vai ver que o mercado ele tende a encontrar suporte ali. Se o contexto é para bombar, e é para bombar, por conta dessa probabilidade de 80% gerada por esse sinal Eagle aqui, então você tem uma chance imensa de ser um suporte aqui, o mercado explodir, bombar. Ou seja, DCA para aposentadoria, comprar Bitcoin para aposentadoria para longo prazo, é viável você estar comprando. Bitcoin nesse ciclo ele tende a chegar no máximo a 200 mil dólares. Ele está muito caro, então para ele valorizar 1000% vai precisar de muitos trilhões para entrar nele. Então as chances nesse ciclo de fazer fortunas está com altcoins, de ganhar muito dinheiro com altcoins. É perigoso trabalhar com meme coin? Mas essas meme coins com preços bem baratos tendem a explodir milhares de %, só que não é fácil acertar. Então é bem arriscado. Ou seja, nas altcoins e tokens que estão baratas, como por exemplo o Monero, que se encontra resiliente, ou seja, a gente vê tudo, a Monero foi deslistada há pouco tempo da Gate.io, e isso prova que ela funciona, é uma cripto de anonimidade. Se você jogar o seu Bitcoin em mixers ou CoinJoin, ele fica sujo, você não consegue vendê-los em exchange, você pode ter o seu dinheiro travado. Se você passa o Bitcoin por Monero, ou seja, passou por Monero, depois foi no P2P e trocou por Bitcoin limpo, você está com o Bitcoin limpo que não passou pelo CoinJoin. Muita gente usa Monero para isso, mas está usando Monero também para pagar contas, para comprar produtos e serviços. Ou o sujeito tem Bitcoin, tem um montão de Bitcoin, o que ele faz? Tem 10 Bitcoins, ele quer gastar meio Bitcoin, ele faz um swap de meio Bitcoin por Monero e gasta as Moneros onde esse saldão aqui vai ficar protegido. Ou seja,
o comerciante não vai saber que ele tem 10 bitcoins, não vai conseguir rastrear as outras transações que ele faz. Lembrando que blockchain é pública, então até uma criança pode ficar rastreando, bisbilhotando seus gastos que você está fazendo. Então a privacidade é uma demanda. A gente tem que lembrar que o Bitcoin foi comprado pizza, 10 mil bitcoins por pizza, né? Foi comprado pizza com Bitcoin. Bitcoin foi usado para pagar produtos e serviços. E essa usabilidade do Bitcoin é que fez ele ficar famoso e ajudou ele a chegar onde ele está hoje. A Monero está sendo campeã para uso, para gastar, justamente porque ela é privada. Então, a deslistagem das exchanges da Monero faz com que ela prove que ela realmente é privada. Você pode usar a Monero para isso, ou seja, trocar criptomoedas por Monero para você gastar com privacidade, pagar as coisas com privacidade, e também para anonimizar suas criptomoedas. Só que não é só trocar por Monero por Bitcoin, não. Existem várias técnicas de anonimidade avançadas que têm que ser feitas para que você consiga realmente ser anônimo nesta transação, porque você vai ter que se comunicar com P2P ou vai ter que ir em exchanges específicas trocar. E é necessário táticas de anonimidade avançadas para fazer isso. Mas já é um começo. Se você, mesmo sem usar essas táticas de anonimidade, já troca Bitcoin por Monero e gasta suas Monero, você já está defendendo de mais pessoas conseguirem descobrir o quanto de Bitcoin você tem, e você pode ser sequestrado, pode ser atacado para roubarem seus Bitcoins. Então é uma questão de segurança usar essas táticas. A questão é, a Monero, os fundamentos da Monero de privacidade e fungibilidade vêm se provando por esses fatos. Deslistagem de exchanges, tá sendo campeã de uso para gastar, para as pessoas gastarem, comprarem coisas com Monero ao invés de Bitcoin. E a gente vê a resiliência dela, o mercado todo caindo e ela resiliente. Ela resiliente, aí tá tendo uma quedinha hoje. Esse aqui é o gráfico semanal. O gráfico semanal da Monero está em tendência de alta, rompeu essa congestão aqui e continua resiliente. Então, para longo prazo, essa cripto aqui tende a ter uma valorização expressiva, só que você tem que ter paciência. E temos esses sinais de resiliência dela que agrega mais valor ainda ao valor intrínseco dela, né? Agrega mais valor ao valor futuro dela e valor intrínseco de fungibilidade e anonimato. Ela, por ter apenas $200, né? Se trilhões entrar nela, se bilhões e bilhões entrar nela, ela vai para 3 mil, 4 mil dólares. Então, valorizações de milhares de por cento na Monero, em outras criptos que têm um preço bom, tende a acontecer. No Bitcoin, são valorizações menores, mas tende a valorizar também no longo prazo. Ou seja, quem comprou o Bitcoin por 10 mil dólares, 5 mil dólares, é que fez já, né, os 1000% já no Bitcoin. Então, nessa época que estava bom para comprar pesado Bitcoin. Hoje já está muito caro. Dá para ganhar muito dinheiro ainda, porém vai demorar mais para fazer 1000%. Para o Bitcoin chegar a $1 milhão, vai, sei lá para 2030, 2035, ele chega lá no $1 milhão. A dominância das altcoins continua, né, dentro do seu ciclo aqui no gráfico semanal, né, ou seja, fez aqui a primeira onda, terceira onda e tende aqui a fazer a quinta onda. Aqui é uma região de suporte, o mercado se encontra aqui, coincidente com este topo. Dentro desse contexto de fazer o ciclo de tendência de alta com a primeira, segunda e a terceira onda que ainda não fez, e estando nessa região de suporte, com candles de definição, né, a gente tem aqui um quase arame de fundo com martelo invertido positivo. Então indica que esse suporte tende a ser válido para o mercado bombar, ou seja, muita grana tende a entrar nas altcoins para fazer a terceira onda. Se tiver força, tende a continuar a subir. Então muitas memecoins que caíram aí 60%, a gente tem a tal da Pengu, né, que está na posição aí 57, entrou na Binance, etc.
Já caiu 37% essa meme coin. Tá? O preço dela para 88 bilhões de dólares, supply, até que tá bom, 2 centavos aqui. Né? Mas a gente vê o preço dela desmoronando depois do hype que teve. Aí tem mais ou menos um mês de vida a essa meme coin. Então são nessas quedas que você tem que estar se arriscando. Eu não vou colocar ela na minha carteira, mas estou dando um exemplo, né? E meme coin que pode bombar, você pode estar fazendo uma grana com ela. E nessa queda, você tem que aproveitar as oportunidades. Nunca comprar na alta pesado, porque quando o Bitcoin sofre correções grandes, as meme coins caem em 90%. Daí você tem uma chance de encher seu carrinho por preços muito baratos, né? Por preços bem baratos, para você ganhar muito mais dinheiro ainda. O gráfico mensal tem aí um sinal Eagle, a dominância das altcoins, que está só na primeira onda, então ele tem probabilidade, né, de fazer uma correção a qualquer momento e fazer a segunda e a terceira onda ainda. Essa é a probabilidade do gráfico mensal, né? Então muita gente fala em abril vai acabar a alt season, né? Mas esse ciclo aqui está só na primeira onda do mensal, tende a fazer a segunda e a terceira. Então talvez termine essa alt season em 2026, um pouco depois de 2026, até depois de 2026, talvez suba mais. Leandro, mas em 2026 vai começar um grande crash, provavelmente, segundo o ciclo de Brenner, né? Que você falou no vídeo passado. Sim, mas essa crise é para as bolsas, para o real estate, para a economia em geral. O ouro tende a explodir em crises. E o Bitcoin hoje, que é o ouro digital, até superior ao ouro físico, por conta dos fundamentos que eu expliquei, portabilidade, etc., descentralização. Então ele tende a ser um refúgio nessa crise. Em 2026 o mercado pode continuar subindo, o mercado da criptomoeda. E a alt season que a gente tem aqui acontecendo atualmente, se tem mais no mensal, se existe mais uma onda de alta e mais duas ondas de alta pelo menos pelo ciclo, pela probabilidade, como é o mensal, então tende a ser mais de um ano de alta. Vai ter as correções, pode durar 6 meses, mas tende a continuar subindo o mercado. Isso aqui é dominância, então é dinheiro entrando em altcoins. Então muitas altcoins tendem a bombar, a ter lucros extraordinários por conta disso. Tá? Então tá aí, ó, o Bitcoin. A dominância das altcoins no diário aqui não é muito importante para longo prazo. Bom, franco suíço e dólar americano continua sendo para moedas fiat as moedas fiat mais fortes. Então, para você ter moedas fiat, para você proteger o seu capital e um dinheiro estável, lembrando, Bitcoin, criptomoedas pode desvalorizar 30%. Então, se você recebe seu salário em Bitcoin, ele desvaloriza 30%, você tem 30% de perda do valor de compra deste valor que você tem para pagar contas. Esse é o problema da volatilidade das criptomoedas. Criptomoedas tem que esperar valorizar no longo prazo ou médio prazo para você sair gastando, comprando coisa. Principalmente no longo prazo, de 10 anos, 5 anos. Aí você compra tranquilamente as coisas com elas, por conta da volatilidade dela. Agora, algo mais estável são moedas fiat. O dólar americano versus o franco suíço vem bombando em tendência de alta. Está em tendência de alta o dólar americano em relação ao franco suíço. Até indiquei uma compra no grupo secreto de sinais, swing trade, para o franco suíço, que está bombando aí o nosso sinal de ponto. Eu passei para o pessoal, né? Tá explodindo sinal de swing trade no Forex para o pessoal lá do grupo secreto de sinais. Então o dólar americano contra o franco suíço o dólar está acima do franco suíço, mas o franco suíço não deixa a desejar, também é a segunda moeda fiat mais forte. O USD BRL, todavia, que é o dólar americano
contra o real brasileiro vem aí em tendência de alta forte com probabilidade de continuar. Probabilidade é continuar a tendência de alta, né? Gráfico semanal deu um sinal igual aqui, fez a primeira, segunda, terceira onda, quarta, quinta onda e tem a sétima onda e a nona onda ainda está com força. Então o fractal do ciclo de tendência de alta do método Eagle faz 3 ondas, né? No mínimo. Se tiver força na terceira, daí ele faz a quarta, ele faz a quinta. E na nona está indicando força para fazer a décima, perdão, a nona não, a gente tem aqui a terceira, quarta, quinta onda, né? Daí a sexta onda, que é a nona onda do fractal total, considerando as ondas de baixa, mas de alta é a sexta onda, tem chance de fazer a sexta onda de alta. O dólar americano contra o real brasileiro. E a gente vê aqui a projeção aqui do BTG, que não descarta dólar a 7,10 ainda este ano. Ainda bem que é só 7,10 a projeção deles. Mas existe essa probabilidade de acontecer porque o gráfico denota isso. O dólar ele tem está com uma força compradora extrema em relação ao real brasileiro em tendência de alta, mesmo depois de ter subido muito. O que não pode acontecer é o que aconteceu com a Argentina, tá, pessoal? O USD-ARS, não é isso? Peso argentino. E colapsou mesmo, né? O negócio explodiu lá para o espaço sideral e continua subindo até hoje. Peso argentino em relação ao dólar americano. Tem, ó, 1.039 pesos vale $1, tá? Então não adianta, pessoal, a gente você tem dólares aí, tá? Na Argentina é o seguinte, eu já morei lá por um ano na Argentina, um ano e meio, quase um ano e meio na Argentina, e lá é o seguinte, 2014, 2015 que eu morei. Antes era assim, todo mês aumentava o preço das coisas e aumentava tipo 5, 10, 15%. Então você tinha lá um energético lá por 5 pesos, no mês seguinte estava custando 6, no mês seguinte estava custando 7, no outro mês estava custando 9. Não é igual no Brasil, e isso era 10 anos atrás. Condomínio de apartamento que você aluga, todo mês aumenta. Então é um colapso econômico absurdo, isso naquela época. Hoje está pior ainda, né? Antes, com 5.600 pesos, você alugava um apartamento no centro de Buenos Aires. Hoje você compra um pacote de biscoito, alguns biscoitos custam 5.600 pesos. Então é uma desvalorização surreal na moeda fiat. E não pode. Você vai falar assim, mas eu tenho dólar, eu tenho criptomoedas que é em dólar. Se realmente você tem criptomoedas, o dólar explodindo para R$10, R$20, quando você vender as criptomoedas, você vai ter um poder de compra absurdo no Brasil. Mas mesmo com o dólar, o preço dos aluguéis vai para o espaço sideral, né? Então todo mês os contratos de aluguel lá na Argentina é 3 meses, no máximo 6 meses. Hoje deve estar pior. Deve ser contrato de 3 meses. Daí fixa o preço em 3 meses. Depois de 3 meses, vem aumento. Tanto que antes era 600, 700 reais no centro para morar no centro de Buenos Aires. Aumentou para 3 mil reais agora. Os estudantes de medicina brasileiros estão largando tudo porque não tem mais condição. E vai aumentar para 4 mil, vai aumentando. Entendeu? Esse é um nível de inflação que o brasileiro não conhece. Mas eu sei como que é e hoje eu estou vendo, triste também pelo que está acontecendo lá, né? Então, o que não pode acontecer é isso, né? Ou seja, se tiver uma subida gigantesca, dólar a 30 reais, 40 reais, como aconteceu na Argentina, mesmo você tendo um dólar americano e mesmo você estando protegido com Bitcoin e criptomoedas que ao fazer os lucros você fará em dólar, porque a cotação do Bitcoin e criptomoedas está atrelada ao dólar. Então se o dólar aumenta, o meu lucro com criptomoedas vai ser muito maior. Se aqui no Brasil o Bitcoin ele custa 500 mil reais, um Bitcoin, se o dólar dobrar de preço for para 10, 14 dólares, etc., o Bitcoin vai valer $1 milhão. $1 milhão.
Só que o preço dos aluguéis, o preço de tudo vai aumentar drasticamente também. Então, mesmo você tendo dólar, é menos pior você ter dólar e você ter Bitcoin e criptomoedas lucrados ou atrelado ao dólar. Então, seu poder de compra vai sobreviver a esse colapso. Mas mesmo para quem tem dólar na Argentina, as coisas estão ficando caras. Tanto que muitos influencers e muitos brasileiros relatam que está mais caro pagar as coisas na Argentina do que na Europa. Vai fazer compra no supermercado na Argentina, mesmo você tendo dólar, fica mais caro do que fazer compras na Europa. Então a gente tem que torcer para que o dólar, né, fique R$7, R$8 no máximo. E se acontecer a mesma coisa que aconteceu na Argentina, realmente vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vai ter mesmo você tendo Bitcoin e criptomoedas, você vai ter vantagem, mas vai ficar caro as coisas também, infelizmente. Infelizmente. Então tem que rezar para torcer, né? Porque a gente não pode controlar o mercado. A gente tem que rezar, torcer para que fique aí $7, R$7, R$8 no máximo, não passe dos R$10. Essa crise que vem sucedendo no Brasil. E ter Bitcoin era para você ter há muito tempo, criptomoedas, estar investindo a maior parte do capital em criptomoedas, estar usando o Tether e o USDC, Tether ou DAI, né? Justamente para você estar dolarizado. Ah, Leandro, eu vou comprar dólar em casa de câmbio. O governo pode começar a censurar. Você corre riscos indo para casa de câmbio pegando dólar em espécie. É difícil também para você converter depois de dólar em espécie para USDT, para real brasileiro. Então, o Tether você consegue comprar cartões do exterior, de empresas do exterior, de crédito, que na realidade você deposita criptomoedas, Tether, USDT, USDC, e você paga as coisas com esse cartão de débito, só que em cripto. Certo? E em dólar, um cartão internacional. No Brasil, vem gringos com o seu cartão Visa, cartão Mastercard, e eles gastam de dólar direto para real brasileiro. E pagam as coisas aqui no Brasil. Então o governo não vai poder cancelar esses cartões porque os gringos usam, né, cartões internacionais. Só que você pode obter esses cartões internacionais, abrir sua conta lá, pedir o cartão para vir para o Brasil ou usar esse cartão do celular por aproximação, que eu não gosto muito, mas é uma opção. Então tenta fazer isso aí. Os influencers brasileiros de cripto estão promovendo muito esses cartões e é uma alternativa boa, tá? Uma alternativa muito fundamental para que você consiga sobreviver nessa situação crítica que a gente está vivendo. E estamos também vendo pessoas que financiaram carro aqui no Brasil, financiaram casa aqui no Brasil, não estão conseguindo pagar as contas porque estão perdendo emprego, estão com empresas falindo. Investiram em imóvel, investiram em carro, carro é penhorável, casa é penhorável. Se você tem dívidas, o banco toma sua casa, toma seu carro. A gente está vendo gente perdendo carro, perdendo casa, porque atrasou 6 meses da prestação, o banco vai lá e penhora de você. Com criptomoedas, você fica protegido, né? Não conseguem penhorar o seu Bitcoin, etc. E as criptomoedas, você fica protegido. Inclusive, se você tem dívidas, né, com empréstimos que você fez, e você por acaso não consegue pagar, se você tem uma casa, você perde essa casa. Você tomou um processo e perde essa casa, o que é injusto. Antigamente, você se comprou uma casa e tinha a casa como único meio de morar, você não perdia a casa. Ou seja, você deve R$10.000 porque você pediu emprestado, aconteceu um colapso aí econômico, você quebrou. Está devendo. Essa empresa que te emprestou dinheiro processa você. Você tem uma casa lá de 500, 300 mil. Só que é a única casa que você tem, você mora nela. Antigamente, não poderia penhorar. Mudou a lei. A lei mudou, hoje você perde a casa. É enxotado para fora da casa. Aconteceu isso com um ator
famoso da Globo antigamente, que não é mais famoso, esse nome, acho que é Mário Gomes, eu acho o nome dele. Ele tinha uma mansão, perdeu a mansão porque ele tinha dívida. A empresa dele quebrou, ficou endividado, tomou o processo dos funcionários, perdeu a casa. Então, pessoal, a lei no Brasil, nesse país, não tem segurança jurídica. Você ter casa, você ter carro aqui é muito perigoso. Carro, é bom você ter um carro barato, aí um Fusca, um Calhambeque, enfim, um carro bem barato mesmo, porque você pode perder dinheiro se acontecer de você ficar endividado. Você vai tomar processo e vai perder suas coisas, tá? Então, o Bitcoin e as criptomoedas, neste país com instabilidade jurídica, não tem segurança jurídica, você fica protegido contra esse tipo de colapso. E não é justo, né? Você perder uma casa porque você está endividado em 10 mil. E o que acontece? No leilão da casa, eles não vão vender a casa pelo valor dela. Vão vender a casa por mixaria ali para pagar a dívida. E você vai tomar um prejuízo ainda maior. Você vai ser humilhado de maneira realmente cruel. Então, você ter casa nesse país, com esta insegurança jurídica que existe, é muito complicado. Tá? Então não compensa investir em nada aqui. Casa, carro, etc. Não compensa. Bom, S&P 500. S&P. Inclusive, nessa questão de o sistema financeiro da Matrix não consegue tomar seus bitcoins e criptomoedas, isso já é um valor intrínseco para as criptomoedas e o Bitcoin como ativos descentralizados. Isso já é um valor intrínseco para eles. Você tem algo que tem valor, você tem portabilidade, pode ir para vários lugares do mundo, com apenas sabendo as chaves privadas, ou anotadas em papel codificado para alguém não roubar a sua chave privada. E além disso, não podem tomar de você automaticamente, como ocorre com um imóvel, com um carro. É só apertar um botãozinho lá no sistema online e o juiz ele bloqueia o seu carro, bloqueia a sua casa, porque você deve 5 mil lá e você quebrou o seu cartão de crédito. Está acontecendo esse tipo de coisa para quem deve, tá? E não é justo no caso de casa, uma casa que você lutou muitos anos para comprar, você deve estar com dificuldade para pagar, não é justo. Simplesmente coloquem você para fora de casa e vem acontecendo isso, porque a lei mudou. Então o S&P 500 vem corrigindo, queda no S&P 500, a gente vê a queda do Bitcoin, ó, né? Vem acompanhando também a queda do S&P 500, mas a queda do S&P 500, a diferença é que o S&P 500, ele há muitos meses atrás, ó, o ano passado, né, em abril do ano passado, ele indicou o ABC corretivo. Ele subiu mais e não fez o ABC corretivo até a média 8,9 aqui. Aqui deu outro sinal e não deu. Então isso aqui é alta de euforia. O Warren Buffett está vendendo ações, fazendo caixa e deixando o dinheiro parado. Ele está deixando o dinheiro parado. Ele não está comprando mais ações. Há mais de um ano ele vem fazendo isso. Ou seja, é sinal de topo de mercado essa atitude de Warren Buffett, tomada a psicologia de mercado decifrada pelo gráfico, que indica probabilidade de correção não ocorreu, indica alta de euforia, ou seja, o mercado está subindo, mas é literalmente uma euforia para quando acontecer o crash, vai vir a queda forte e vai vir a grande tendência de baixa. Então, comprar ações para longo prazo compensa comprar muito pouco. E se você já teve lucro em ações americanas, era para você ter feito como o Warren Buffett, fazendo caixa, até hoje fazendo caixa, deixando o dinheiro parado. A renda física, a renda fixa, né? Renda fixa, títulos do tesouro, de dívidas do tesouro, lá que você pedia os bonds, para se proteger. Isso para o investidor em ações, que não mexe com Bitcoin, né?
Mas o ideal seria você também refugiar parte desse capital em criptomoedas. Infelizmente, o Warren Buffett não entende o valor intrínseco das criptomoedas. O Ibovespa, colapso total no Ibovespa, né? Então, o método Eagle acertou. Opa, aqui ele pode dar um sinal Eagle, um X-King de venda aqui. Então, o Ibovespa ele já entrou em tendência de baixo. O método Eagle acertou, né? Ele passou esse sinal aqui para vocês lá em julho de 2023. Bombou as 3 ondas de alta, provando que o método funciona. E aqui foi indicado o ABC corretivo que ocorreu. Só que ele não ocorreu e parou aqui. O ABC corretivo, ele, uma tendência de alta, ele pode cair até a média 8,9 e depois que neutralizado, continua a tendência de alta. Foi o que aconteceu aqui, né? Ah, não, aqui não, perdão, no Ibovespa não aconteceu isso. Mas não ocorreu essa neutralização, então a probabilidade é de continuar a tendência de baixa. E já passou a média 8,9 para baixo, entrou em tendência de baixa e vem fazendo uma formação de topo, que é justamente essa estrela cadente positiva. A gente tem uma estrela cadente positiva. Se romper a mínima dessa estrela cadente, vai dar o sinal Eagle chamado Long X-King, que é um sinal de início de tendência de baixa. Então a gente tem a mínima do Ibovespa aqui, que é 118,53. Se romper 118,53, perdão, 118,533,98. Se romper essa mínima, 118,533,98, rompeu sinal Eagle com 80% de probabilidade de fazer pelo menos essas 3 ondas de baixa do ciclo de tendência de baixa. Se tiver força, poderá fazer a quarta e assim sucessivamente. O que acontece? Tende a ser um sinal forte porque a gente tem um padrão de candlestick respaldando isso, ou seja, uma estrela cadente positiva, que não é mais forte do que a negativa. A negativa ela é mais forte, mas a positiva não deixa de ter sua relevância também. Padrão de candle muito importante. Então, meus amigos, mesmo não ocorrendo o rompimento da mínima aqui, só a estrela cadente positiva já denota formação de região de resistência aqui para desenvolver uma grande tendência de baixa. Se romper a mínima, o sinal está ativado. E você tem o iFix, né, que é o fundos imobiliários aí que o pessoal hypou, disse que ia bombar, disse que ia explodir, etc. Fez uma grande tendência de baixa e deu um sinal Eagle. Pelo nosso método também, está na primeira onda, tende a fazer mais 2 ondas de baixa, tende a cair mais. Ah, Leandro, compra é na queda. Compra é na queda quando existe a probabilidade de fazer uma reversão. Um ABC corretivo, pelo menos, para tentar reverter para a tendência de alta. O que está em tendência de baixa tende a continuar em tendência de baixa em muitos casos. Tem que tomar cuidado com esse negócio de compra é na queda, né? Vamos comprar na queda. Caiu 30%, 40%, compra que está barato. Se a tendência de baixa, pode ficar mais barato ainda. Pelo método gráfico, o método Eagle, você consegue saber que vai cair mais, comprar em fundos, né, durante a tendência de baixa específicos, tem probabilidade do mercado bombar. Ou até conseguir insights melhores e evitar comprar nesses fundos que vão falhar e comprar lá no fundão, lá embaixo mesmo, e acertar o fundo. É possível fazer isso, o método Eagle fez isso no Bitcoin 2 vezes, né? E faz isso em vários mercados também. Só que erra, claro, mas acerta muito. Tá? Então, com o método gráfico, você consegue decifrar a psicologia do mercado muitas vezes, assertivamente, e consegue obter, consegue acertar fundos e topos, etc. Ok? Então, tá aí, os fundos imobiliários, que a maioria dos influencers de bolsa de valores recomendou, disse que ia bombar, investe e tal, e tá aí, ó. A manada novamente se dando mal. E a maioria tá fazendo, sempre tende a dar errado. O mercado ele funciona desse jeito. O ouro eu já mostrei para vocês, ele se encontra aí
fazendo uma pequena correção, mas é natural depois dele subir muito. Então ele pode congestionar aqui um pouco, mas ele tende a bombar por conta do valor intrínseco dele como reserva de valor e para se proteger de crashes, como ele sempre serviu. Ele sempre serviu para se proteger de crashes. A prata também, mas obviamente o ouro ele tem mais credibilidade do que a prata como reserva de valor contra os crashes, né? Só que a gente também não pode ignorar o fato de que o ouro ele também já caiu e ficou muitos anos sem subir, tá? Vamos aqui mostrar isso para vocês. Ele não fica só subindo, não. Às vezes ocorre, ó, como aconteceu aqui, fez um topo aqui em 2011 e ó, caiu, ficou de lado, caiu 50%, ficou de lado durante os anos, levou uns 5 anos para voltar a subir de novo. Então, quem comprou aqui no topo, o montante que ele comprou aqui no topo se desvalorizou e ele perdeu o poder de compra. Principalmente se o cara fez uma compra, o cara que começou a investir em ouro aqui, ele ficou 5 anos com o capital dele definhado em 50% de prejuízo, e se ele gastou esse dinheiro, ele se lascou. Então cuidado com esse negócio de que ouro é reserva de valor e a qualquer momento você pode estar usando o ouro. Não, ele também tem a sua volatilidade, às vezes de médio prazo e às vezes leva um longo prazo aí com quedas gigantes, mas no longo prazo de 20 anos ele tende a se recuperar e a subir, e a continuar a subir significativamente. Bom, psicologia do trader. Entendimento versus conhecimento no mercado. O entendimento é a combinação de conhecimento com experiência. Não experiência de qualquer pessoa, mas a sua própria experiência. A única maneira de aprendê-la é praticando. O erro é que as pessoas acham que entendem, mas na realidade só conhecem, pois apenas leram, apenas se informaram. Isso é uma cilada. Entender significa domínio, que é a capacidade de aplicar informações e obter os resultados desejados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma arte marcial, jiu-jitsu, né? Você pega um livro lá de jiu-jitsu e lê e entende todo o jiu-jitsu e você memoriza todos os golpes, como faz cada passo a passo dos golpes. E você faz isso em 3 meses. Digamos que você é muito inteligente, você conseguiu memorizar todos os golpes. Só que se você for fazer na prática, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer na prática. Vai ter que ficar 10 anos para se tornar um faixa preta. 5 anos, 10 anos para se tornar um faixa preta e conseguir aplicar todos os golpes e ser um bom lutador. Então tem que praticar, tem que ir nas aulas, tem que praticar, etc. para ficar bom. E no mercado financeiro, onde 90% das pessoas que entram no mercado financeiro, elas quebram, elas se lascam, não é diferente. Você tem no mercado financeiro que praticar. Leandro, então eu vou pegar todas as minhas economias, ler, estudar para ter uma base, conhecimento teórico, e vou pegar os 100 mil de uma vez, 200, 300 mil que eu economizei por muitos anos e colocar tudo no mercado, porque é a prática que vai me fazer aprender. Errado. Isso é uma grande cilada. E eu falo isso no meu curso, no meu treinamento. Você precisa colocar de todo o seu capital. Você pega ali uns 10% e pratica. Por 1 ano, 2 anos. Teve resultado? Teve resultado? Beleza. Daí você pega todo o capital. Não tive resultado. Vai pegar uma fatiazinha pequenininha do capital e ficar 1 ano, pelo menos, treinando, praticando e ver se você tem resultado. Não deu certo. Mais uma fatia de capital. Passei 7 anos tentando e só depois de 7 anos eu consegui. Você decapitou com esses testes cerca aí de 10, 15% do capital, sobrou 85% para você agora profissionalmente, já que você se tornou um profissional, entrar pesado no mercado. Um estagiário ganha pouco no começo. Depois de 1 ano ele se torna ali. Se o estagiário der prejuízo para a empresa gastou com esse estagiário uma mixaria. Agora, se ela não paga o estágio, né, para o estagiário, paga o salário completo lá de milhares de reais
para um engenheiro, por exemplo. E o engenheiro faz besteira, além do prejuízo do engenheiro ter feito besteira, a empresa teve um custo altíssimo com esse engenheiro. Então a mesma coisa acontece com a profissão de especulador e investidor. Você tem que estagiar no mercado e ganhar pouco, investindo pouco, com a finalidade de aprender com a inteligência. Aprendeu com inteligência investindo pouco e conseguiu no longo prazo de um ano pelo menos, não é treinar com pouco dinheiro por um mês e achar que já sabe. Você tem que ficar um ano tendo consistência, fazendo a coisa certa no mercado. Daí você parte para todo o capital. Então um erro das pessoas é entrar com todo o capital para aprender, seguindo esse conceito correto, mas aplicando ele de maneira errada, usando todo o capital, porque você, como iniciante, tende a errar. No mercado financeiro você tende a perder dinheiro. Agora, então, e se você perde todo o seu dinheiro, mesmo que você se torne profissional depois, você não tem mais dinheiro. Então você tem que praticar com pouco dinheiro, inteligentemente. Para caso você passe 7, 10 anos para aprender, daí você vai ter muito dinheiro, 80%, 90% de tudo que você tinha, para colocar no mercado e bombar em lucro, realmente ficar rico. Tá bom? Então, tem que ter esse tipo de visão e a aplicação para conseguir sobreviver no seu treinamento, na sua prática. Se você não fizer isso, você vai perder todo o seu dinheiro. E mesmo que você se torne um mestre, você vai ser um mestre quebrado e não vai ter dinheiro para investir. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Para você que tem interesse em aprender sobre o método Eagle, dominar o método gráfico para saber o timing certo para investir, comprar criptomoedas e ações na hora certa para investimento de longo prazo, ou fazer trades, né, fazer operações de trade, seja day trade ou swing trade, você pode estar adquirindo nosso treinamento gravado com acesso vitalício. Hoje está com 34 horas aí na parte teórica, e semanalmente tem aulas que a gente dá aulas ali sobre sinais reais. E o grupo secreto de sinais é de graça para quem compra o curso por um ano. Ou você pode comprar o grupo secreto separado, ter acesso ao portfólio Crypto Eagle Future, que tem lá minha estratégia e o portfólio para longo prazo e sinais de trade em vários mercados, bolsa, ações, criptomoedas, etc. Para a segurança com o mercado cripto, não adianta só hardware wallet. Você tem que saber ser anônimo para não saberem o quanto dinheiro que você tem, para você evitar sequestros, etc. Então, o que é anônimo não pode ser atacado. Então, nesse curso aqui, o Ultra Anonimato Red Pill, está com 23 horas praticamente, ensina táticas avançadas. Uma delas aí é o Jutsu das Sombras, falsos metadados, onde os metadados essenciais são ofuscados por milhares de metadados que você cria na rede da sua casa ou em redes públicas. Isso aqui é novo no mercado de anonimato e privacidade online. Também a técnica Beta IP Ghost, que é você estar no Tor, onde um site ou aplicativo de censura, mas você consegue driblar a censura com essa técnica Beta IP Ghost. Então, tem várias técnicas e várias táticas para você que é do mercado cripto aí, que pode estar usando elas para se defender. O que é anônimo, o que é invisível não pode ser atacado. O objetivo aí do treinamento. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Até mais. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle.
padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso e começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.